Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje na lição de número 9, dando continuidade ao estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nós estaremos estudando o tema Espírito Santo, o Regenerador. Veremos que a regeneração é uma obra indispensável para a salvação, porque o próprio Jesus afirmou que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário submeter-se a essa operação transformadora que ocorre no interior do homem pecador, realizada pelo poder do Espírito Santo, que gera nele uma nova natureza, gera no homem uma nova natureza, tornando-o uma nova criatura. E o texto áudio da lição está lá em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. É interessante que o termo grego traduzido aqui como ver é iven, que implica em mais do que uma visão física, em mais do que você está observando. Ele traz o sentido de você entender, compreender, e aí experimentar aquilo que você vê, aquilo que você observa. É como que Jesus estivesse dizendo a Nicodemos que ele só pode compreender, entender e experimentar aquilo que ele vê se ele nascer de novo. E a verdade prática da lição diz assim: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. E a palavra-chave da lição é regeneração, que é um dos aspectos salvíficos realizados por Deus na vida do pecador arrependido. Nós sabemos que quando a pessoa ela é alcançada pelo Evangelho da Graça, ela ouve o Evangelho da Cruz e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, essa pessoa ela é justificada por Deus mediante Jesus e é regenerada pelo Espírito Santo, que gera nela uma nova natureza, possibilitando a ela fazer parte da família de Deus. A palavra grega que normalmente nós encontramos no Novo Testamento, traduzida por regeneração, é paligenesia, que significa novo nascimento, renascimento e renovação, ou renovação. Você vai encontrar ela traduzida por regeneração e restauração lá em Mateus capítulo 19, versículo 28 e em Atos capítulo 3, versículo 21, respectivamente. E nessas duas referências, ali está fazendo alusão à restauração, ou à regeneração de todas as coisas, na consumação de todas as coisas. Já em Tito, capítulo 3, versículo 5, você vai encontrar essa palavra paligenesia, ela traduzida em várias versões bíblicas, como lavar regenerador ou renovador. E ali está em foco a vivificação espiritual do cristão, ou seja, ali fazendo referência à regeneração, que é essa ação sobrenatural realizada no interior do homem pelo Espírito Santo de Deus. E o texto bíblico
em classe está lá em João capítulo 3, versículo de 1 ao 8, que é onde está registrado o diálogo entre o mestre Jesus e o príncipe dos judeus, Nicodemos, né? Esse fariseu que foi ter um encontro com Jesus à noite e aprendeu que a mudança necessária para entrar no reino de Deus vai além do estereótipo, vai além das aparências, vai além da observância de rituais e de cumprimento de normas, porque é aquela que ocorre no interior do homem, operada pelo Espírito Santo de Deus, que lhe concede uma nova natureza, submetendo aí ao novo nascimento, dando-lhe um novo início de vida, concedendo o início de uma nova vida. Então Nicodemos ali aprende com Jesus que não é por que você consegue entrar no reino de Deus, não com base em nossos méritos, não com base em nossas obras. Não, imagine que Nicodemos, sendo judeu, e que todo judeu tinha esse entendimento, que pelo fato deles fazerem parte ali da linhagem de Abraão, de serem a nação escolhida por onde viria o Salvador, o entendimento deles era que eles já faziam parte, já estavam ali no reino de Deus, cumprindo os sacrifícios, enfim, aguardando apenas o Messias, que iria restaurar o reino a Israel. Mas Jesus, com a instrução que ele dá a Nicodemos, ele desmorona todo esse entendimento, digamos assim, essa base em que Nicodemos estava estabelecido, e diz a ele que não. Para entrar no reino de Deus é preciso ter uma mudança interior. A circuncisão, ela não é na carne, é no coração. É preciso que ele se torne uma nova criatura. E isso só pode acontecer por intermédio de uma ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, através da regeneração. Bom, e o tópico 1 da lição, nós temos regeneração, uma obra trinitária. Subtópico 1, a doutrina bíblica da regeneração. Bom, e aqui o comentarista inicia dizendo assim: a expressão nascer de novo é tradução do verbo grego genephi, que significa ser gerado ou nascer, e do advérbio anophin, que significa do alto, de cima, de novo. E no diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, não é algo físico, como Nicodemos estava entendendo, cogitou, inclusive, a possibilidade de Jesus estar dizendo que o homem maduro, o homem na idade adulta, poderia entrar novamente no ventre da mãe e nascer de novo. Imagine que o mestre da lei, ele pensou isso, que Jesus estivesse dizendo isso. Mas Jesus diz a ele que não é algo físico, mas é espiritual. É uma segunda origem, mas não humana. Não é uma segunda origem humana. Não é você nascer biologicamente novamente, não. É um renascimento a partir do alto, que é operado por Deus. E aí, Jesus está instruindo Nicodemos, mostrando a ele que não se trata de um ajuste no comportamento, E aí, trazendo mais para nós, não se trata de você
apenas mudar os seus hábitos ou fazer um ajuste no seu comportamento. Mesmo porque, quando se trata de se libertar do pecado, nós não temos forças em nós mesmos para fazer isso. Quem pensa que por si mesmo, por suas próprias forças pode se libertar de um ato ou de uma prática pecaminosa, incorre em um erro muito grave, porque vai falhar. Nós não temos força em nós mesmos para isso. Nós só podemos ser livres do pecado quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, que realmente faz com que aquela natureza, a velha natureza, ela venha a morrer para ceder lugar a uma nova natureza, que vai fazer, inclusive, uma mudança no nosso entendimento, no nosso modo de pensar, de compreender, de ver o mundo, porque a partir da regeneração nós passamos a compreender quem somos, quem é Deus, o significado real do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o que esse sacrifício implica na nossa vida espiritual. Para que fomos criados? Para onde caminha o mundo? Porque nós começamos a ver o mundo e todas as coisas não apenas com o olhar material, mas agora, iluminados pelo Espírito Santo, conseguimos enxergar o mundo com o olhar espiritual. E quem possibilita isso é essa nova natureza, a regeneração. Quando nós sofremos esse novo nascimento, nos tornando aí uma nova criatura. Então, isso não pode ser por méritos humanos, porque nós não temos capacidade de operar dessa forma em nós. E trazendo a base bíblica para o nosso argumento, lemos lá Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, em outras traduções, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Há uma renovação na nossa mente, metanoia, transformação. E aí Paulo está dizendo que deixe-se ser transformado por essa renovação que ocorreu na sua mente, operada pelo Espírito Santo de Deus, fruto da regeneração. Essa renovação é fruto da regeneração. Aí Efésios capítulo 4, versículo 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, são passagens aqui que corroboram com o nosso argumento de enfatizar que a regeneração, essa nova natureza, ela também faz com que a gente agora tenha uma nova visão de mundo, uma nova visão, a visão de Deus, porque a gente passa a ter a mente de Cristo. Um outro ponto que é importante nós também salientarmos é que o novo nascimento ele não pode ocorrer com base em uma fé superficial, é uma fé baseada apenas em sinais e milagres, porque eu vejo sinais e milagres, e eu creio, então há a possibilidade de eu ser regenerado. Não. Até porque foi isso que inicialmente levou Nicodemos a procurar Jesus, E ele mesmo disse, chamou Jesus de mestre e disse a Jesus que ninguém poderia, que ele cria que Jesus era da parte de Deus, porque ninguém poderia realizar aqueles sinais e milagres que Jesus realizava se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus vai mais profundo. Mas isso não basta, você crer que eu sou da parte de Deus, que eu sou até o Messias.
para que você entre no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma fé salvífica, né? Entender que Jesus Cristo é o Salvador, é aquele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para que somente com exercendo essa fé em Jesus Cristo, essa fé salvífica, é que o homem pode experimentar uma transformação, né, no seu interior. E aqui no subtópico 2 nós temos a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nós já explicamos o significado desse ver, né? Com base no termo grego, que é traduzido, o íven, né? Que é traduzido aqui como ver. Que é mais do que uma visão física, né? Mais do que uma observação. Aqui o termo traz o sentido de você perceber, compreender, entender. Você só pode entender o reino de Deus, compreendê-lo e aí experimentá-lo se você nascer de novo. É isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos, que equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Né? E por quê? Porque enquanto o homem ele permanece na carne, ou seja, pecador como nasceu, ele não é capaz de entrar no reino de Deus, até porque ele não irá entender, porque ele não consegue entender o que é o reino de Deus. Sem a regeneração do Espírito Santo de Deus, o homem não compreende. Né? Como é que ele vai entrar em algo que ele não compreende? Como é que ele vai fazer parte daquilo que ele não entende? É por isso que ele precisa ser regenerado. E aí nós vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como quem é apenas nascido da carne pode entender as coisas espirituais? Ele só pode entender se ele for também nascido do Espírito. Aí a gente vai começando a entender, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Para nós compreendermos as coisas de Deus, nós precisamos passar pelo segundo nascimento, que é o espiritual. Senão nós não vamos compreender. É por isso que não tem como entrar. Você observa, mas você não entende. Então você só vai entender, né? Entender o quê? Uma questão mais prática, né? Às vezes as pessoas não compreendem. Olha, tem pessoas que já, quando a gente sai para evangelizar, a pessoa diz assim: mas o que é que a morte de Jesus lá, um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás, tem a ver comigo? Não compreende, né? Porque há implicações espirituais. Mas a pessoa só vai entender isso quando ela entrega a sua vida justamente a Jesus. E aí há essa ação regeneradora, né, do Espírito Santo no interior dessa pessoa. A pessoa ela se torna uma nova criatura, a renovação do entendimento, ela começa a entender que aquele homem, Jesus Cristo, que morreu há mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, ele, na verdade, era o Deus encarnado, era o Filho de Deus, que veio resolver o problema do pecado, essa maldição sob a qual o mundo está. Que é por isso que ele já jaz do maligno, que é por isso que ele caminha em condenação para a perdição. Aí os olhos espirituais são abertos, porque na verdade o que a regeneração ela nos faz entender que não só existe esse mundo material, existe um mundo espiritual.
e que, exerce muita influência no nosso mundo físico. E aqui eu não estou falando de dualismo, estou falando do que é a realidade da existência do homem. Né? E o homem precisa entender que Deus, o Criador de todas as coisas, ele existe, é espírito, e que há sim seres espirituais, né, o príncipe desse mundo, que exerce influência sobre o homem, sobre o mundo. Né? Então tudo isso vai aclarando na mente da pessoa que entrega a sua vida a Jesus, por intermédio do Espírito Santo, porque é ele que ilumina a renovação do entendimento. Então tudo isso vem ao entendimento, o homem toma conhecimento disso e começa a compreender essas questões quando ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele é regenerado. Do contrário, ele não vai entender. Né? Ele não vai entender. Aí se ele não entende, ele não vai poder fazer parte, porque como é que eu vou fazer parte de algo que eu não entendo, né? E aqui no subtópico 3 da lição nós temos o Pai como autor da salvação. A regeneração, ou o novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. E aí eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que é a referência que está aqui, né? E diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Aqui fica claro para nós, três pontos que eu quero trazer aqui, que a gente até já trabalhou em outras lições. Primeiro, que a nossa eleição, aqui esse versículo mostra que a nossa eleição e predestinação, ela ocorre na eternidade, antes da fundação do mundo. O que nos mostra que antes de Deus criar o mundo, antes do homem ser criado, Deus ele já traçou o plano de redenção. Por quê? Porque quando a gente lê 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro vai nos dizer que a nossa eleição, ela foi com base na presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus, quando do seu conselho eterno, Deus Trino, no seu conselho eterno, quando ele decide criar o mundo, criar o homem, ele já tem consciência, ele já sabe que esse homem, ele iria pecar, ele iria cair, e iria necessitar ser regenerado. Isso está claro aqui. Isso é claro nas Escrituras. Então Deus, ele na eternidade, já traçou o plano de salvação, de redenção, onde estava ali também, vamos dizer assim, incluso, a regeneração, que iria ser operada, como nós vamos ver no subtópico 4, que o agente é o Espírito Santo, porque ali estava o Deus Trino, na eternidade. Estava presente o Pai, o Verbo vivo e o Espírito Santo. Então
as três pessoas da Trindade ali decidem, né? Mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, tendo ciência, porque para Deus nós sabemos que não há o tempo, né? Passado, presente, futuro. Não, para ele é um eterno agora. Então tudo está diante dos seus olhos, o que iria acontecer. Mas mesmo assim, ele decide criar o homem. Então, foi traçado ali. Então a nossa eleição e a nossa predestinação acontece na eternidade, é o primeiro ponto, e ela ocorre, que é o segundo ponto que eu queria falar aqui, com base na presciência de Deus o Pai, porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo afirma isso, e a regeneração que iria ser operada pelo Espírito Santo, porque o homem ia necessitar ser regenerado, já estava aqui. É por isso que tem origem, né, no plano eterno e soberano de Deus Pai. Bom, e aí, na sequência, o comentarista diz assim: essa verdade gloriosa exalta o Pai como fonte de toda boa dádiva, né? E autor da nova vida que recebemos. Da boa dádiva por quê? Porque nós não merecíamos, né? O homem não merecia. Até porque, como aqui o comentarista diz, não foi com base em méritos humanos. Até porque quando Deus ele decide amar o homem, mesmo sabendo que o homem iria ser ingrato, porque é um adjetivo que a gente pode dar ao homem, né, é a ingratidão, né, porque nós trabalhamos isso no trimestre passado. Deus ele criou o homem, coloca ali no Éden, dá a ele um jardim, tudo ali favorável para o homem, mas o homem decide desobedecer, né? Mas Deus, com base, como já foi falado aqui, no seu amor imensurável, ele decide não deixar o homem a mercê, né? Não a entregue à sua própria sorte. Ele traça o plano de restauração, né? Podemos dizer assim, já que nós estamos falando sobre regeneração, né? Ele diz assim: ele vai cair, vai se corromper, a sua natureza vai ser corrompida, mas eu vou traçar um plano e vou regenerá-lo. E é isso que Deus ele faz por intermédio da fé, né? E aí na sequência a gente vai ver isso mais detalhado, né? Porque aqui no subtópico 4 vai dizer que o Espírito Santo como agente, né? O Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina, como nós estamos falando, né? É o Pai que decreta, porque foi ele, o Pai, ele traça o plano, né? Decreta como será o plano de salvação. O Filho, o Verbo vivo, né? Que torna isso possível através da sua morte, né? E ressurreição, né? A encarnação do Verbo vivo, aí se manifesta ao mundo, né? Na pessoa de Jesus, Filho de Deus, que através da sua obra redentora, a sua morte ali na cruz do Calvário e ressurreição, possibilita a regeneração, né? Nós até já falamos que tanto a morte como a ressurreição tem um significado, digamos que primordial, né? Para a nossa redenção, né? Porque Paulo, quando ele escreve lá Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição é a confirmação de que o sacrifício, a obra redentora de Jesus, ela realmente se consumou e foi aceita pelo Pai. Então possibilita
que por intermédio da fé, no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o homem seja regenerado, como nós já falamos, né, no início da lição. Quando o homem ouve o Evangelho da Graça, ele crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, e o recebe como seu Senhor e Salvador da sua vida, ele é justificado por Deus, por meio de Jesus Cristo, porque a base da justificação é a obra redentora de Jesus, e é regenerado. E o agente da regeneração é o Espírito Santo, que, como nós já falamos, vai agora gerar uma nova natureza no interior do pecador arrependido. E aqui no tópico 2 da lição nós temos a natureza espiritual da regeneração. Sobre o tópico 1, uma transformação interior. E aí nós vamos ver que Nicodemos, ele revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus, sobre o novo nascimento. Porque ele disse, como pode um homem nascer sendo velho? Como nós já vimos, ele não compreendeu de pronto a natureza do novo nascimento que Jesus estava falando. A pergunta de Nicodemos reflete sua visão limitada ao plano natural, que inclusive nós já falamos sobre isso, citamos aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Agora eu queria trabalhar mais aqui, esse ponto de Nicodemos, porque assim, no versículo 9, no capítulo 3, de João, Jesus chega para Nicodemos, onde ele continua questionando, Jesus percebe que ele não entendeu a natureza do novo nascimento, e aí Jesus pergunta a ele, Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? É como se Jesus dissesse assim, você ensina as Escrituras e não compreende o que ensinas? Jesus perguntou para ele, você já ensinou isso, por que Jesus falou isso? Primeiro porque a gente precisa lembrar, como nós já falamos, que Nicodemos, ele era um judeu, um fariseu, um mestre da lei. Ele conhecia bastante, a Tanakh, a Torá, que para nós é o Antigo Testamento. E quando Jesus fala, por exemplo, de nascer da água e do Espírito, Jesus está usando uma linguagem própria do Antigo Testamento, onde esses termos água e Espírito são bem conhecidos e são usados em textos no Antigo Testamento, se referindo à transformação interior. É só você ler lá Isaías capítulo 32, versículo 15, capítulo 44, versículo 3, e uma passagem que é emblemática sobre a doutrina da regeneração, que é Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27, que eu gostaria de ler aqui com vocês. E a gente vai ver que no Antigo Testamento a gente já vai encontrar a doutrina da regeneração,
que fala da transformação interior operada por Deus. Jesus não estava trazendo algo novo, né? Simplesmente os homens religiosos eles não compreendiam. Aqui, ó, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27, que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja que esses versículos, eles mostram que o novo nascimento, a regeneração, é de ordem espiritual. É uma ação exclusiva de Deus. Então, Nicodemos, ele tinha acesso a essas escrituras, a esses textos, mas ele não compreendia. Como o comentarista ele colocou, a mente religiosa e espiritualmente morta de Nicodemos, que estava presa à lógica humana, não podia entender essas coisas. Ele tinha uma mente natural. Era um homem religioso, cumpria rituais, seguia normas, mas estava preso ao entendimento de que o reino de Deus, que a salvação, que a graça de Deus, ela poderia ser alcançada por intermédio das obras, por mérito humano. E Jesus estava falando a ele de coisas espirituais, e que ele só poderia entender quando ele passasse pelo novo nascimento, quando ele fosse realmente regenerado, quando o Espírito Santo agisse na vida de Nicodemos. Isso é interessante, irmãos, porque, abrindo até um pouco parênteses aqui, a gente vê que quando se trata das Escrituras, por mais que a gente tenha um conhecimento, por mais que a gente seja uma pessoa esmerada no estudo da Palavra de Deus, tenha ferramentas, a gente tenha participado de seminários notáveis, com professores ilustres, nós precisamos sempre entender que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, porque ele é o intérprete da Bíblia. Ele é o intérprete. E muitas das vezes, para nós compreendermos certas passagens bíblicas, nós precisamos, a gente faz todo o nosso estudo, mas no final a gente submete tudo aquilo ao Espírito Santo, através da oração, através da humilhação, convidando a Ele para que a gente venha realmente compreender o que é que a Palavra de Deus está dizendo. Porque aqui, quando a gente vai minuciosamente analisar, a gente vê que Jesus ele não estava falando nada que um homem não pudesse compreender, mas só poderia compreender o que Jesus estava falando pelo Espírito. Pelo Espírito. E aqui no subtópico 2 nós temos uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior
pelo poder do Espírito. Né? É interessante que a água, ela tanto simboliza, é um símbolo, né, aplicado ao Espírito Santo, como também a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que também nos lava, né? É interessante. Bom, essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano, na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Porque o homem, não tem como homem, né? O homem não pode, como nós já falamos, o homem por si só, ele não pode operar esse novo nascimento. Né? Ele apenas se sujeita. Ele apenas se sujeita à operação do Espírito Santo dentro dele. Ou, tendo os ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo, renunciando os seus desejos, a sua carne, mas ele mesmo, o homem de si próprio, ele não pode, não tem como ele controlar isso no sentido de operar isso dentro dele. Né? Isso é uma operação divina. A gente apenas se sujeita a isso, em obediência, por intermédio da fé. E aí, continuando, ele diz o seguinte: é somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa natureza espiritual. Então, ele tem um coração transformado, né? Os desejos, né? As disposições íntimas, como nós já falamos, e passa a viver segundo essa nova natureza espiritual, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aí o subtópico 3 diz: uma nova vida e nova conduta. O que vai levar, né? Uma nova vida e uma nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para a gente explicar aqui, irmãos, quando se fala aqui o que é nascido da carne é carne, essa expressão está fazendo referência ao nascimento natural. Ao nascimento natural. Todos nós, quando nascemos, já nascemos com a nossa natureza maculada pelo pecado, corrompida pelo pecado. O nascimento natural. A gente já traz essa herança de Adão, né? Dos nossos primeiros pais. Lembra quando lá em Salmos 51, versículo 5, Davi, numa linguagem poética, ele disse que em pecado me concebeu a minha mãe. Ali ele não está fazendo referência a um pecado específico da mãe, mas ele está reconhecendo a natureza pecaminosa que todos nós temos, corrompida pelo pecado. Agora, aquele que passou pelo novo nascimento, por isso que é o novo nascimento, que é um nascimento espiritual, porque é operado pelo Espírito, o Espírito de Deus, ele é espiritual. É aquilo que nós já trabalhamos, né? A questão da visão espiritual ser aguçada. Só para os irmãos entenderem, né? O que é nascido da carne faz referência ao nascimento natural. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual, claro, porque a natureza corrompida pelo pecado, ela só vai querer as coisas que satisfaçam a carne, as coisas aqui do mundo. Como nós já falamos, não vai entender nada do que se refere, às coisas de Deus. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual,
né? Aí ele faz aqui, traz uma referência aqui, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, né? Se não passar pelo novo nascimento. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. Tudo isso que nós já trabalhamos, né? E vos renoveis, aí tem aqui até o que nós a passagem que nós já falamos, Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Porque aqui são marcas da regeneração genuína. Porque, na verdade, o que evidencia de fato que o homem ele nasceu de novo é a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Amor, paz, alegria, temperança, mansidão, longanimidade, bondade. A gente vê, é por isso que naturalmente você vai ter uma mudança de conduta, mas não uma conduta aparente, mas genuína. Essa é a diferença. Porque se for aparente, se realmente o homem ele não viveu o novo nascimento, mas ele quer, né, aparentar uma santidade, que aí se torna uma falsa santidade, a máscara em algum momento vai cair. A máscara em algum momento vai cair. Quando ele quer aparentar ser um homem santo, sem viver o novo nascimento, com seus próprios méritos, às vezes até para conseguir algo, em algum momento ele vai, o homem real vai ser manifesto lá. Então, quando se fala de novo nascimento, querido, realmente o homem que realmente nasceu de novo, há uma mudança genuína, e a manifestação do fruto do Espírito é evidenciado em sua vida. Chegamos no tópico 3 da lição, onde nós temos sinais do novo nascimento em Cristo. Subtópico 1, a justificação pela fé. Aqui nós vamos, na verdade, enfatizar aquilo que nós já até falamos. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário, ou seja, pela obra redentora de Jesus Cristo. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, por intermédio de Jesus. A base da justificação é a obra redentora de Jesus Cristo. Nós não temos nada em nós que nos justifique diante de Deus. Isto é, ele é absolvido da culpa. O que é essa justificação? O homem ele é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Então, o homem só é justificado, aquilo que nós já falamos, quando ele crê que Jesus é o Filho de Deus e o recebe como seu Senhor e Salvador. Ele crê na obra redentora de Jesus Cristo. A fé salvífica, como nós já falamos,
Aí, na continuidade, ele vai dizer: a justificação, portanto, não acontece a parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. A gente vai lembrar que a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui entra a graça preveniente, né? Que nos habilita, que habilita o homem, né? Habilita o seu livre-arbítrio a responder positivamente à pregação do Evangelho. É por isso que não tem mérito nenhum da parte do homem, porque até a fé ela é concedida. Essa fé salvífica ela é concedida. Porque se não fosse a ação do Espírito Santo, se não fosse a graça preveniente de Deus, o homem não tinha nem como responder positivamente. Agora, claro, nós cremos que a graça ela é resistível. Aí que entra esses dilemas, né? Porque o homem ele é convencido, né, do pecado, da justiça e do juízo, mas ele pode resistir. Ele pode resistir, né? A ação do Espírito Santo na sua vida. Ele pode dizer que não. Ele tem essa liberdade. Bom, continuando aqui, né? Os efeitos da justificação pela fé incluem paz com Deus e a adoção como filhos amados, né, do Pai. E a adoção como filhos amados do Pai. Os efeitos da justificação, como nós já explicamos, né? O homem passa a ter a dívida que era contra nós, foi cravada na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita com a morte de Jesus Cristo, com a morte vicária, né, de Jesus Cristo, substituta. E agora o homem, a justiça de Jesus é creditada no homem, porque Jesus paga a dívida no lugar dele, e agora ele está com saldo, né? Ele tem saldo com Deus por causa de Jesus Cristo. E a relação agora, o que estava debaixo de uma inimizade, agora estabelece-se a paz, né? E ele agora tem um relacionamento com Deus, com o Pai Celestial, de filho, né? Filho por adoção, filhos amados. Tudo isso por causa da obra redentora de Jesus, né? Aí o subtópico 3 diz assim: a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação. Porque, na verdade, existem 3 estágios, né, desse processo de santo, né, de santidade, que é o posicional, que é no momento da conversão. O homem ali, como nós já falamos, né, ele é justificado, regenerado, batizado no corpo de Jesus, pelo Espírito Santo, e a partir daí ele inicia uma nova vida, né? E essa nova vida, ela vai ser submetida à ação contínua do Espírito Santo, que é o processo de santificação. O homem é um processo de aperfeiçoamento. Quando o homem, pecador arrependido, ele agora vai ser submetido a um processo para que ele seja cada vez mais parecido com Cristo. Aí é que vai
É nesse processo é que o Espírito Santo vai trabalhando no interior da pessoa, e aí a pessoa vai deixando hábitos, vai mudando conduta, de forma genuína, né? Digamos assim, de forma natural. Isso vai acontecendo, essa mudança de fato, uma mudança real, né? Não fingida, mas real. Quando é operada pelo Espírito Santo, é uma mudança real de vida, né? Então é progressiva, é o que nós chamamos de uma santificação progressiva. Você tem a posicional, que é no momento da conversão, a progressiva, né, que é durante a nossa caminhada cristã, até a final, que é no dia da nossa glorificação, quando nós tivermos agora um corpo transformado, glorificado, que não está mais sujeito à ação do pecado, né? Aí é no porvir, né? Que é para onde nós estamos caminhando, né? Nesse processo de aperfeiçoamento até a nossa glorificação, né? É por isso que João, né? Tem uma passagem lá em João que ele diz assim: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, né? E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, nós o veremos. Aí na sequência ele diz assim: quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Então, se nós quisermos, nós que já estamos nessa caminhada, queremos chegar até o final, termos um corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus, e realmente vê-lo como ele é, nosso Deus Pai, continuemos, né? Nos purificando, nos santificando. O apóstolo Paulo diz que quem é santo, santifique-se mais, separe-se mais, procure viver uma vida de retidão cada vez mais, de renúncia, porque o nosso alvo é Cristo. Quando a gente fala que nosso alvo é o céu, é porque Cristo está lá, né? E é da onde nós estamos aguardando, né? Nossa cidade celestial não está aqui, está no céu, da onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao corpo dele, glorioso, segundo o eficaz poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas, né? Glória a Deus. Bom, aqui, seguindo, fruto do Espírito. O importante efeito, o subtópico 3, né? O fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito, como nós falamos. É a evidência. Isso é bom a gente até ponderar, porque não é... Às vezes as pessoas pensam que é dons, que é talentos. Não, irmãos. A evidência que uma pessoa, ela realmente foi regenerada, nasceu de novo, não são os dons, não. Não são os dons, não. A gente precisa ter cuidado com isso, né? É o fruto do Espírito, é o fruto, é aquilo que realmente demonstra que houve uma operação do Espírito Santo no interior da pessoa. E aí ela manifesta os frutos, né? Ela manifesta os frutos, não. O fruto é o único fruto. As virtudes desse fruto, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a gente vê isso na vida da pessoa. Tanta pessoa aí que tem dons e talentos, e você falar algo aí,
orgulhoso, violento. Né? Bom, não se trata dos dons espirituais, olha aqui, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter, né, do regenerado, né, como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Porque isso é claramente, né, um indício de que há uma comunhão, né, entre a pessoa e o Espírito Santo que habita nela. Né? Ele está operando de forma livre. Isso é interessante, né, irmãos? Isso é interessante porque não é só habitar em nós, mas a gente renunciar e se sujeitar a uma operação livre do Espírito Santo na nossa vida. É aquilo que até nós já falamos em outras oportunidades. Eu não posso, isso aí está dentro do processo de santificação, né? Que é o processo de aperfeiçoamento. Eu não posso passar tantos anos na igreja, dentro de uma congregação, né? Vamos falar assim, uma congregação local, uma questão local. E as pessoas não testemunharem de transformação em mim. Poxa, Gilmar tem 10 anos, 15, 20 anos e, rapaz, não muda. A pessoa, o cara, sabe, se falar com ele, né, é uma pessoa que sempre não aceita mudança, é uma pessoa que sempre está ali montando ali o grupinho para poder enfrentar, de enfrentamento. Não, então. A gente vai aprendendo com Cristo, né? A ser manso, a renunciar em prol da unidade, em prol de que as pessoas, dos mais fracos, né, que eles não venham tropeçar. Às vezes a gente abre mão, né, de algo, deixa... Ah, não, mas não é mais você, é fulano. Ah, bem, meu irmão. E vamos aqui trabalhar juntos. Entendeu? Aí a gente tem que, por mais que se a nossa natureza, fruto do nosso nascimento carnal, ela quer vir à tona, a gente ora, vai para os pés de Jesus, né? E diz, Senhor, não, eu não quero mais ser assim. Eu agora sou uma nova criatura. O Espírito Santo opera em mim. Me transforma, eu não quero. Sabe, eu não quero. E o Espírito Santo vai trabalhando. Né? E você, quando vê, você realmente dá uma outra pessoa. Né? E aí eu torno a dizer, e é maravilhoso quando alguém que nos conhece há tantos anos olha e diz assim, é verdade, você tem mudado. Né? Eu tenho visto Cristo em você, rapaz. Maravilhoso isso. Isso é uma bênção, né, irmãos? Alguém dizer assim, rapaz, eu vejo Cristo na sua vida, meu amigo. Tenho lhe observado e vejo Cristo na sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Bom, quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações, que nós estamos falando, né? Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Aleluia. Novo nascimento, regeneração. Conclusão da lição. A regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para
ver e entrar no reino de Deus. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina, recebida no novo nascimento. Aleluia, né, irmãos? Bom, essa foi a lição de número 9, onde nós falamos sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, o regenerador. Se você gostou aí do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue abençoando você, seu ministério, sua família, e até a próxima lição.